Olá, meu povo bom e amigo do canal Antigas Imagens Antigas, lembranças do Rio Antigo. Vamos fazer um passeio por imagens do Rio Antigo e vamos iniciar justamente o terraço do passeio público no ano de 1901. Esse terraço, fica claro no passeio público, já não existe mais, ele foi demolido, e a gente ainda percebe resquícios desse terraço lá no passeio público de hoje ainda, Olha que imagem fantástica, que imagem belíssima do ano de 1901, era o início do século passado, Fantástica essa imagem, do século XX, Olha que imagem belíssima, Vamos à segunda imagem, mais uma imagem que nós vamos trazer aqui, e nós temos novamente Rio Antigo, claro, todas são do Rio Antigo, Largo de São Francisco no ano de 1866, aí já é o século anterior, Não é nem século XX, é século XIX ainda. Olha que imagem fantástica, do Largo de São Francisco, E essa aqui é atualmente a faculdade de advocacia, se não me engano, faculdade da UFRJ aqui do Rio de Janeiro, perfeito? Faculdade de Direito, se não me engano. Agora eu fiquei um pouco confuso, já foi a Politécnica, já foi a Faculdade de Engenharia, E atualmente eu acho que tem alguma coisa a ver com advocacia, perfeito? É a Faculdade de Direito, se não me engano, posso estar enganado. Se você souber, use os comentários e deixe seu comentário acerca disso, tá bom? Esse é o Largo de São Francisco, esse prédio está lá preservado. Me parece que esse prédio tem mais um andar atualmente, Mais à frente foi colocado mais um andar nesse prédio. Vamos ver a próxima? A terceira imagem que nós temos, já chegamos no Cinema Central, na Avenida Central, nossa queridíssima Avenida Central, na década de 1920. Perfeito, gente? Lembrando que nessa época, 1920, essa Avenida Central já era chamada de Avenida Rio Branco, Com o falecimento do Barão do Rio Branco em 1915, a Avenida Central passa a se chamar Avenida Rio Branco, que está lá até hoje, bem modificada, claro, Que maravilha de imagem, Vamos seguindo então, gente? Vamos seguir. Numa próxima imagem nós trazemos o Automóvel Clube do Brasil, anos 1930. O importante é saber que esse prédio está preservado no mesmo local, ele em frente ao passeio público, Nessa rua, acho que essa aí é a Rua da Lapa, se não me engano é a Rua da Lapa, E fantástica a imagem, Uma lembrança maravilhosa. Esse prédio, tanto esse quanto esse prédio estão lá preservados. Perfeito? No passeio público. Vamos seguir mais uma imagem que nós temos aqui, já vimos, esse é o Largo de São Francisco, 1896, já tínhamos visto. Vamos passar rapidinho, Vai chegar aqui na Avenida Beira-Mar em 1906, Aqui nós temos o Corcovado, Ainda é o Morro do Corcovado, não temos ainda o Cristo Redentor, ele é de 1931, perfeito? E a gente consegue ver lá no fundo, Lá no fundo a Pedra da Cave, olha que imagem fantástica. Aqui tem a igreja essa igreja, acho que de Imaculada Coração, em Botafogo, Olha que maravilha, Aqui nós temos o início, dos aterros para a construção da Avenida Beira-Mar. Mais à frente esse aterro é ampliado, Criando inclusive uma praia artificial, a praia de Botafogo, perfeito? Então olha que imagem lindíssima, do bairro de Botafogo no ano de 1906. Vamos à próxima, mais uma construção do Teatro Municipal no ano de 1906, Ele seria inaugurado, eu acho que em 1909 é inaugurado o Teatro Municipal. Belíssimo prédio, preservado até hoje, felizmente. E a gente percebe aqui uma coisa que não existe mais, aqui era o prédio do Convento da Ajuda, Isso aqui foi tudo demolido e aqui nasceu então a Praça Floriano, a nossa Cinelândia, perfeito? Lá no fundo a gente percebe o bairro de Santa Teresa, Esse é centro do Rio. Interessante que as construções, não só do teatro, a gente vê a construção do que hoje é o Museu de Belas Artes e também da Biblioteca Nacional mais à frente, perfeito? Era a Avenida Rio Branco em construção, no caso a Avenida Central. Vamos seguir mais uma imagem, nós trazemos da Avenida Beira-Mar nos anos de 1920. Esse era um hotel famoso, importante, Depois passou a ser Hotel Novo Mundo no bairro do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, perfeito? Esse prédio, se não me engano, ele está preservado, certo? Vamos seguindo então, mais uma imagem.
Próxima imagem que nos trazemos é a Avenida Beira-Mar, dos anos 1920, numa fotografia fantástica de Augusto Malta, que era um fotógrafo da cidade, né? Ele colhia imagens de todo o nosso Rio de Janeiro, e muitas delas foram preservadas como essa maravilhosa imagem. Perfeito? Deixando claro que essas imagens, a cor delas original não é essa, elas são preparadas, né? Eu pego a imagem e formato, dando-lhe uma cor mais envelhecida, né? Essa cor sépia, né? Justamente para dar o clima, a ambientação de fotos mais antigas, né? E sempre preservadas, né? Olha que maravilha, Avenida Beira-Mar, né? Aqui, o que nós temos aqui é a Praia do Flamengo. Perfeito? Então, gente, vamos seguir então? Que atualmente é totalmente diferente, né? Aqui nós temos um aterro gigantesco, né? Que está tomando boa parte dessa. Essa imagem, vocês têm ideia, foi tomada do Morro da Viúva. Perfeito? Vamos seguir então? Mais uma imagem, nós temos novamente a Avenida Beira-Mar, já agora nos anos 1940, aquela igreja que eu falei ainda há pouco, né? Do Sagrado Coração. Eu acho que Sagrado Coração, se você tiver uma noção melhor, saber, essa igreja está lá preservada. Interessante que eu casei nessa igreja e não estou lembrando, acho que é Imaculada Conceição. Agora eu estou realmente em dúvida. Se você puder me ajudar, eu agradeço. Use os comentários e faça isso. Inclusive gostaria de pedir a vocês o like, né? A inscrição no nosso canal, participe conosco. Nós temos muitas imagens, gente. Essa aí é uma das imagens, das mais de 1000 imagens que eu tenho de imagens do Rio Antigo. Perfeito? Aceite seu like, sua inscrição, seu comentário. Muito obrigado a cada um dos amigos. Vamos seguir, que não parou não, gente. Não acabou ainda não. Temos mais uma imagem, Praça 7 de Março, Vila Isabel. Essa praça atualmente chama-se Praça Barão de Drummond, né? Minha infância foi passada aqui, né? Nessa cidade, basicamente nessa rua Luiz Barbosa, né? É a rua que quase que corta essa praça, né? É uma das ruas que formam a Praça Barão Drummond. Fantástica a imagem, né? Do Rio de Janeiro da década de 1920. A praça está lá, preservada, né? Bonitinha, sofreu várias, ao decorrer do tempo, né? Sofreu várias e várias transformações, né? Lá no fundo, só para você ter noção, essa pedra ainda existe, né? Esse é o Morro da Babilônia, ou Pedra da Babilônia, onde fica o Colégio Militar do Rio de Janeiro. Perfeito? Então olha que imagem fantástica, né? Vamos seguir? Mais uma então, saindo da Zona Norte, vamos chegar aqui e conhecer o nosso Morro da Viúva, Enseada de Botafogo, final dos anos 1910. Olha que imagem maravilhosa. A gente vê o Morro da Viúva sem prédio algum, né? Ainda essa pedreira foi muito famosa, né? Importante, muitas pedras do Rio de Janeiro, muitos calçamentos nasceram dessa pedreira, a pedreira do Morro da Viúva, né? Hoje a gente nem percebe mais essa pedreira, né? Em função dos prédios que ocuparam todo o entorno do Morro da Viúva, né? A gente nem percebe essa, né? Aqui ainda tinha o que a gente conhecia aqui, gerou-se uma avenida do contorno, né? Avenida Rui Barbosa, ou seja, bem diferente dos dias de hoje. A gente nem vê aqui, ó, o bairro da Urca, claro que não, né? A Urca nasceu em 1922, então aqui o que a gente vê é o Morro Pão de Açúcar, a gente vê o Morro da Urca e vê o Cara de Cão aqui no finalzinho. Imagem belíssima, final dos anos 1910, Enseada de Botafogo. Perfeito? Vamos seguir. Mais uma imagem que a gente vai trazer aqui. Abertura da Avenida Presidente Vargas, ainda é a construção dela, né? Tá o desbastar dos prédios. Isso é 1942, pelo fotógrafo, né? Que registrou o Rio de Janeiro, Augusto Malta. Perfeito? A avenida vai ser inaugurada em 1945. Tá seguindo? Vamos lá? Continuando então, nós temos aqui a Avenida Rio Branco, rapaz, anos 1930, maravilha, né? Era um grande boulevard, né? Era o orgulho da cidade do Rio de Janeiro. Era a nossa querida Avenida Rio Branco, ela ligava do mar ao mar. Ela nasceu para isso, ligaria a Praça Mauá até, né, a parte do centro da cidade, né, lá na área do obelisco, né, justamente para desafogar. E a ideia, sabe qual era a ideia, gente? O turista que chegasse ao Rio de Janeiro, né, ele teria uma avenida de acesso ao bairro mais chique no Rio, na época, que era Botafogo, aos bairros de Flamengo e Botafogo, perfeito? Copacabana, Ipanema, tudo isso eram arrabaldes, né? Eram terrenos baldios, né? E então a Avenida Rio Branco nasceu para isso e também nasceu para limpar a cidade, né? Essa região era uma região de casarios muito baixos, né, insalubres, e então a gente fez
A gente não, o Paulo de Fronten propôs a abertura no governo Rodrigues Alves e nós temos então a nossa querida Avenida Rio Branco. Vamos ver mais uma então, gente? Mais uma imagem? Avenida Central 1910, olha que avenida linda que nós tínhamos, né? Ela tinha sido recém-inaugurada, né? Aqui nós temos o prédio da biblioteca, agora não, esse é o Museu de Belas Artes, que está em frente ao Teatro Municipal, né? Aqui sim tem uma nescazinha da Biblioteca Nacional. A gente vê lá no fundo, né? A gente tem essa torre aqui, era a torre do Hotel Avenida, e mais alto prédio do Rio de Janeiro era a torre do Jornal do Brasil. Olha que imagem fantástica, olha as luminárias, que coisas lindas. Avenida Central 1910, lembrando que a partir de 1915 ela se chama Avenida Rio Branco, em homenagem ao Barão do Rio Branco que falecera em 1915. Vamos seguindo? Mais uma imagem lindíssima, essa é uma imagem aérea, são fantásticas essas imagens aéreas da Praça Mauá, já com aparecendo aqui o Edifício da Noite, que é de 1930, né? Olha que maravilha, aqui tem o prédio da Polícia Federal, hoje um museu, aqui tem um pier que ainda não existe, né? O pier da Praça Mauá, que transformou-se no Museu do Amanhã. É isso, olha que imagem fantástica, aqui nós temos o Arsenal de Marinha, temos aqui o Colégio São Bento, né? Nesse morro, no Morro de São Bento, Outeiro de São Bento. Olha que imagem fantástica, belíssima da região da Praça Mauá. Aqui nós temos a nossa querida Avenida Rio Branco e aqui nós temos a Rua do Acre. Perfeito? Que imagem fantástica essa, né? Vamos seguindo. Isso é Edifício à Noite, 1936. O Edifício à Noite é esse prédio aqui, que a partir de 1930 era o maior arranha-céu do Rio de Janeiro. Vamos seguindo então? Próxima imagem, novamente em Ceará de Botafogo, já tínhamos visto essa imagem, vamos seguir, né? Vamos ver agora uma visão do Morro do Castelo em 1906. Esse morro foi desbastado, né, gente? Era uma região do centro da cidade e esse morro acabou sendo desbastado finalmente a partir de 1922, né? O prefeito Carlos Sampaio realmente deu por término a demolição do Morro do Castelo. E boa parte dos aterros, né? Por exemplo, o aeroporto Santos Dumont nasceu de um aterro, né? Um aterro justamente em função do desbaste do morro. Quer dizer, as terras do Morro do Castelo foram usadas para aterrar a Baía de Guanabara e nasceu então a Avenida Beira-Mar e nasceu também mais à frente, claro, né? O aeroporto Santos Dumont. Maravilha, que imagem fantástica de Alberto Sampaio. Vamos seguindo então, mais uma imagem que nós trazemos novamente é o terraço do Teatro do Passeio Público. Já estamos voltando, né? Já estamos fazendo aquele retorno. Gente, é isso aí, gente. Fiz um breve passeio por imagens, né, do nosso querido Rio Antigo. Espero que vocês tenham gostado. Por isso eu peço a vocês o seu like, peço a vocês a sua inscrição. Participe conosco, use os comentários se você achar necessário. Foi um prazer muito grande estar com vocês até aqui. Gente, um muito obrigado e um beijo no coração de cada um de vocês. Não deixe de participar conosco do nosso canal Antigas Imagens Antigas. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.